Hoje eu tô aqui para falar do primeiro livro do box As Memórias de Cleópatra. E ele tem dois lados, ó. É lindo, né? Eles são 3 volumes, como vocês podem ver. Então, gente, hoje eu vou falar do primeiro livro, que é As Memórias de Cleópatra, a filha de Ísis. Esse livro, ele vai contar desde a infância dela até o fim do romance dela com o Júlio César, né, com a morte do Júlio César. E esse livro eu achei muito bom, gente. Quem gosta de romance histórico, vocês sabem que eu tenho uma queda enorme por romances históricos. Então eu descobri que eu não sabia nada sobre Cleópatra, quase nada sobre o Egito, antes de ler esse livro. Quando vi ele vendendo lá no Submarino, eu fui logo ver a sinopse e fiquei interessada, né, para saber mais sobre a história dessa grande rainha, né, do Egito, a mais emblemática. Todo mundo já pelo menos ouviu falar dela alguma vez na vida, né? E eu fiz várias marcações, como vocês podem ver. Fui mudando de corzinha, porque algumas são marcações assim, coisas interessantes históricas, outras são sobre a vida dela, então para eu não me perder no meio de tantas eu tive que fazer assim, mudando de cor. O livro vai começar, né, com a Cleópatra criança, e ela tem 8 anos, e o pai dela governa o Egito, Ptolomeu. Várias coisas eu não sabia sobre a família da Cleópatra. Primeiro que ela é de origem macedônica, a família dela é descendente de Alexandre o Grande, e pra mim eles eram, sei lá, descendentes dos faraós. Não sabia nada mesmo sobre a Cleópatra, mas eles têm muito orgulho dessa descendência de Alexandre. Alexandre tá lá em Alexandria e é cultuado, né, quase como um deus. A Cleópatra pequena vai várias vezes ao túmulo do Alexandre conversar com ele, falar que ela quer ver o Egito grande e poderoso, porque desde que a Cleópatra é pequena, há a ameaça de Roma. Roma ainda não ameaçou atacar o Egito nem nada do tipo, mas Roma já dominou um território enorme, né? E um dos grandes conquistadores de Roma é o Júlio César, que vai aparecer mais pra frente na história. E a Cleópatra e o pai dela têm medo, né, de que Roma domine o Egito. Então o pai da Cleópatra vai adotar uma postura assim, de grande amigo de Roma, mesmo sabendo que eles na verdade podem ser inimigos, mas eles vão receber Roma de braços abertos. O pai dela vai fazer tudo o que Roma deseja. E isso vai gerar muitos inimigos para o pai dela dentro do Egito. Em determinado momento da história, o pai dela vai ser praticamente expulso do Egito, vai ter que fugir do Egito. As irmãs da Cleópatra vão se proclamar, né, rainhas, em vez de dar apoio ao pai, vão virar as grandes rainhas, né? A Cleópatra e a Berenice, que são as irmãs mais velhas da Cleópatra. Uma coisa curiosa é que a Cleópatra é um nome, na verdade, comum na família dela. A mãe da Cleópatra se chamava Cleópatra, a irmã mais velha se chama Cleópatra. E teve várias Cleópatras, assim. Ela fala que só tinha 3 nomes possíveis. Ou era Cleópatra, ou era Berenice, ou era Arsino. Então, as 2 mais velhas vão ser Cleópatra e Berenice, e vai ter a Arsino mais nova do que a Cleópatra, além de 2 outros irmãos chamados Ptolomeu, que a Cleópatra vai chegar a se casar com eles, assim, politicamente, né? Não vai chegar a ter relação com os irmãos, mas se eles fossem mais velhos poderia, só que como eles são criança, ela vai casar só no papel praticamente, até porque ela já vai estar com Júlio César. Mas voltando um pouco na história, as irmãs vão primeiro governar, né, no lugar do pai, e a Cleópatra vai fazer que aceita, apesar de ser a filha fiel ao pai e querer que ele volte, né? E ele vai conseguir voltar, e as irmãs da Cleópatra vão dançar. A Cleópatra vai acabar virando a grande herdeira, né, por ser a filha mais velha, e o pai dela vai deixar em testamento que é para ela se casar com um irmão mais novo, Ptolomeu, que ela nem gosta muito dele, porque ele é muito mimadinho e tal. Ela fala que preferia que fosse o Ptolomeu mais novinho. A Cleópatra, desde muito nova, vai perceber, assim, talvez a autora tenha até exagerado um pouco, mas ela criou uma Cleópatra com uma percepção política desde criança muito forte. E
E ela vai o tempo todo assim ficar ali na corda bamba quando as irmãs estão governando. Ela vai tentar fazer com que as irmãs esqueçam dela, sabe? Pra não acharem que ela pode estar planejando alguma coisa. E aí o pai volta e ela ascende, né, como mulher e como adolescente, na verdade, né? Mas assim, ela vem tentando esconder o máximo o seu crescimento, mas quando o pai volta ela pode mostrar, né, que tá virando uma moça bonita e que vai ser a rainha, né? Ela, apesar de ter poucas chances no começo dela ser a rainha por ter duas irmãs mais velhas, no fundo é como se ela sempre tivesse essa expectativa, assim, como se o Egito sempre fosse dela. E ela vai, assim, ficar muito feliz com esse novo título, né? Aí até ela continua como princesa até que o pai dela morre, e quando ela vira rainha, os conselheiros e os tutores do irmão dela mais novo, na verdade, gostariam que ele tomasse o papel de rei à frente dela, né? Então eles vão querer adiantar que ela case logo, e ela vai falar, não, já teve muita festa, coroação, ele já foi coroado, eu também, mas não, vamos esperar um pouco. E vai passear pelo Egito para conhecer o rei, naquela coisa toda de rainha. E logo no começo do governo dela, ela vai enfrentar uma guerra civil, né? Porque esses partidários do irmão dela vão querer tirá-la do poder e tirar todo o poder que ela tinha, né, de rainha, e subjugá-la mesmo. E só que ela, como está passeando, ela vai tentar reunir exércitos fora do Egito e voltar para atacar no Egito. Só que o exército do Egito, ela vê que é maior do que o dela, as forças do irmão dela têm a maioria, e ela vai ficar meio empacada ali sem saber o que fazer. Só que quando ela começa a ficar ali meio empacada, aí ela vai receber um mensageiro falando que um dos grandes conquistadores romanos, na verdade, está lá no Egito querendo decidir, porque o pai dela enviou a Roma uma cópia do testamento dizendo que ela seria rainha, o irmão rei. Então o Júlio César vem meio que para resolver essa pendenga ali no Egito, com interesse, é claro, né? Mas vem para resolver. E só que ele tá lá perto do irmão dela, né? Porque ele tá no Egito e ela tá ali fora. Aí ele fala que gostaria de recebê-la, só que não poderia garantir a segurança da entrada dela de novo no Egito, né? Não sabe o que o irmão dela poderia fazer. E vem aí aquela grande cena do tapete, que eu acho que já vi várias paródias dessa cena e não imaginava, não tinha ideia da história por trás. E ela vai entrar no Egito enrolada num tapete pra poder falar com Júlio César, né? Só que antes dela entrar no Egito, ela resolve se preparar. Ela chama uma prostituta para conversar com ela, dar uns conselhos assim, mas ela percebe que ela, como nunca teve com nenhum homem, é o tipo de coisa que não dá para se ensinar, né? Ela chega a essa conclusão, mas vai na cara e na coragem, até enrolada no tapete, pro Egito conversar com Júlio César. E ela acaba se surpreendendo muito, porque não é exigido dela ir pra cama com Júlio César, mas quando ela dá de cara com aquele homem tão importante para Roma, e ele é super atencioso com ela, conversa com ela, fica realmente admirado com a coragem da Cleópatra e fala que vai conversar, né? E que pelo visto realmente ela que tem o direito de governar e que vai dar um jeito de acalmar a situação. Só que ela fica encantada com ele, tem aquela coisa assim do momento mesmo de ir dormir com o Júlio César. E ela vai assim acabar se apaixonando, né, pelo Júlio César, e vai ficar até meio decepcionada no dia seguinte, porque ele acaba voltando assim: então agora você deve casar com seu irmão mesmo, que é isso que seu pai mandou, mas você que vai mandar. Muito assim, prático, e acaba com qualquer fantasia dela de ficar assim, seriamente com ele, de repente, sei lá, dele, de ser esposa dele. Ele logo na história ele vai explicar pra ela que isso seria impossível, que em Roma nunca aceitaria um casamento dele com uma estrangeira, e Roma é a coisa mais importante pra ele, assim. E
isso vai ficar mais claro ao longo da história e também vai ficar mais claro o amor do Júlio César pela Cleópatra. É claro que, gente, isso é um romance, tá? Eu tô me baseando, falando deles no livro da Margaret George. Não sei como foi na vida real, não sei o que os historiadores acharam desse livro, mas ela fez uma boa pesquisa para fazer esse livro, tá? O livro é bem embasado, aqui atrás ela coloca tudo que ela leu para escrever, ela escreveu outros romances históricos, que eu vou deixar aqui na descrição. Mas voltando a Cleópatra, do livro, ela vai aceitar a ajuda do Júlio César, claro, né? Acaba que ela vai enfrentar uma rebelião contra o irmão mesmo, assim, sangrenta, vai destruir muita coisa no Egito, porque vai ser uma guerra civil, né? E vai durar um tempo, assim, razoável, mas o Júlio César vai conseguir. E acabando a guerra, eles vão fazer um passeio, assim, bem interessante pelo Egito, vão se entregar mesmo a essa paixão louca que eles ficam sentindo um pelo outro. Mas a Cleópatra engravida do Júlio César, vai ter o Ptolomeu César, mas o Júlio César vai embora e ela fica se sentindo muito, muito, muito sozinha. E esse é o primeiro pergaminho, assim, do livro, trata dessas partes históricas, né? E o segundo pergaminho vai tratar dela reconstruindo o Egito, né? Porque teve uma guerra civil, ela também vai enfrentar uma enchente do Nilo e também uma seca, ao contrário, uma seca primeiro, depois uma enchente, e vai ter que planejar o Egito em termos de infraestrutura e de comida mesmo, racionamento de comida. E é claro que as pessoas nunca ficam muito contentes quando tem racionamento de alguma coisa, né? Mas ela vai tentar fazer o melhor que ela pode ali como rainha, né? É claro que essa coisa do absolutismo, mesmo o do Egito, né, que é um pouco diferente, tem essas falhas, né, que a população acaba sempre se dando mal, né? Não que a nossa democracia tenha sido muito diferente, né, mas pelo menos nós temos direito, né, a opinar, né? Mas então esse segundo pergaminho, que o livro é dividido em 3, além dos capítulos, é dividido em 3 pergaminhos. O segundo pergaminho vai ser ela vai dar à luz, ela vai se sentir muito sozinha com falta do Júlio César e vai assumir de verdade o posto de rainha do Egito, porque ela vai tomar conta de tudo sozinha. Depois que o irmão dela morre, ela vai casar com um irmão mais novo, que já é uma criatura mais, assim, controlável, eles não vão ter grandes problemas com o irmão dela, pelo menos nesse livro, não sei nos outros 2, né? Então esse segundo pergaminho é mais sobre isso. Eu gostei muito também do cenário, né, nesse livro, né? Porque a primeira vez que a Cleópatra vê as pirâmides e fica abismada com o tamanho delas, porque ela começa a ver de longe, não acha tão grande, quando ela chega de perto ela acha que realmente as pirâmides poderiam tocar o sol, né? Ela tem essa ilusão, né, de ótica, de que as pirâmides poderiam tocar realmente o sol, e fica encantada com o Egito. A gente vai ter duas grandes viagens, né? Primeiro ela sozinha, mais nova, e depois ela com o Júlio César, também vão visitar vários lugares. No livro a gente também percebe o quanto o Egito dependia do Nilo para tudo, e o quanto as oscilações do Nilo poderiam derrubar reis dependendo da seca, ou as enchentes também se mostram tão perigosas quanto as secas no livro. É bem bacana descobrir o Egito junto com a Cleópatra, né? Porque quando ela era criança, ela quase não saía dali de Alexandria, onde fica o castelo, né? A casa dela. Logo no começo tem uma declaração dela começando essas memórias, né? Que é bem legal. Para Ísis, minha mãe, meu refúgio, minha companheira e guardiã solidária de todos os meus dias, do início da minha vida até o momento que lhe convier, por um fim a ela. Aqui dedico às suas escrituras um registro de meus dias na terra. Você que me deu a habilidade de fazê-lo, protegeis e preservais, e que sua bondade ilumine a autor e filha sua. Embora você tenha me dado estes dias sem formas, eu os marquei com minhas proezas, fazendo-os, portanto, singularmente meus. Assim, narrei aqui a minha vida para oferecê-la a você inteira e verdadeiramente, para que possa julgar tanto o trabalho das mãos, como o valor do meu coração, minhas ações e meu íntimo.
Aqui submeto-lhe este registro, rezando para que seja piedosa e proteja minhas façanhas e as lembranças delas da destruição pelos meus inimigos. Sou a 7ª Cleópatra da dinastia dos Ptolomeu, a rainha, a soberana das 2 nações, Thea Filopator, a deusa que ama seu pai, Thea Neotera, a jovem deusa, filha de Ptolomeu Neos Dionísios, o novo Dionísio. Sou mãe de Ptolomeu César, Alexandriélio, Cleópatra Selene e Ptolomeu Filadelfo. Fui esposa de Caio Júlio César e Marco Antônio. Preserve minhas palavras e deles sua proteção, eu lhe suplico. Esse trecho mostra a devoção de Cleópatra, deusa Ísis, e a coisa das divindades do Egito. É engraçado que a gente vê como se misturaram as de Roma, né? Roma e Grécia, porque o pai dela já era fiel a Dionísio, né? Que é um deus grego, romano, que é Baco, né? Baco, Dionísio, depende do nome da cultura, né? E ela já é devota de uma deusa egípcia, né? Ísis e tal, dos antigos faraós. Ela se considera filha de Ísis e em vários momentos no livro ela vai recorrer e pedir muita ajuda a Ísis quando ela estiver mais precisando. Esse trecho aqui é bem legal também, que ela vai falar de quando ela descobriu que seria rainha, né? E tem várias passagens que são tipicamente assim, adolescentes, preocupações de se ela vai ser bonita, se vai ser feia, se as pessoas vão admirá-la ou não, mas também oscilando com esse lado político da Cleópatra. E é legal, porque é bem condizente, né, com as memórias, né? A gente não tem memórias só políticas e históricas duras, né? Esse livro realmente parece que ela escreveu tudo que ela passou, tudo que ela viveu, né? Que é esse primeira pessoa que a autora colocou, né? Que é a própria Cleópatra narrando essa sua história como se fosse escrevendo, né, memórias mesmo. Aqui tem um lado, ó. A primeira vez que fiquei ao lado de meu pai, vestida nos robes cerimoniais da nação, e ouvi as palavras do meu destino, Rainha Cleópatra, Senhora das 2 nações, não senti como se um peso fosse colocado nos meus ombros, e sim, senti-me tomada por uma força e um preparo até então desconhecidos, como por milagre. Qualquer que fosse a ocasião, essa força misteriosa me seria entregue para enfrentá-la. Nada que eu tivesse lido ou ouvido havia me preparado para essa transformação. Assim, recebia como um presente inesperado. Então, o pai dela vai acabar nomeando rainha um pouco antes dele morrer, né, e deixar ela de fato como rainha, né, mandando mesmo. E ela vai ser, como eu falei no começo, ser muito amedrontada, né, ficar um pouco amedrontada pelos tutores dos irmãos dela, né, e conselheiros do governo, que ela fala que quem não fala que não tem medo de cara feia, de gente forte, é porque não precisou ficar frente a frente, assim. Então ela busca uma dureza dentro dela, uma aspereza na hora de falar, mas ela sente medo também. E isso é bem mostrado no livro, em quase todas as partes, que ela não é insensível e durona o tempo todo, assim, mas que ela não quer deixar transparecer os medos que ela sente. Então, nesses 2 primeiros pergaminhos, como eu falei, ela, no segundo é que ela se torna mesmo rainha, assim, agarra as coisas para ela tomar conta e liderar mesmo o Egito. E no terceiro ela é convidada a Roma pelo Júlio César, né, grande amor de sua vida, para conhecer Roma e ficar hospedado lá na casa dele. Vai receber várias homenagens do Senado e da população e quer que ela esteja presente, né? E ela vai levar o filho deles, ela vai dar um jeito dele assumir a criança, claro que no papel, né? Mas na frente de todo mundo, e vai conhecer a esposa dele, vai ficar aquela situação horrorosa e vai ver os problemas do Júlio César, assim, porque ele vai receber várias homenagens, triunfo que eles chamam, que é um cortejo enorme, vários dias de festa, várias coisas, só que a inveja em cima do Júlio César, por ele estar se tornando um homem tão poderoso, ele chega a ser nomeado ditador romano, mesmo tendo um senado, né? Mas é como se ele mandasse mesmo em tudo, e o Senado meio que apoia isso, mas aí logo a gente percebe que está rolando uma conspiração, porque tem muita gente contra ele, até ele ser assassinado.
acaba ficando com pena. Eu sei que o Júlio César dizimou a galera, né? Tomou conta de vários países e em volta ali de Roma. Ele ajudou a estender muito o Império Romano. É claro que na força bruta, né, muita gente morreu por causa dele, mas por conta do romance dele com a Cleópatra, você não consegue ficar totalmente indiferente ao Júlio César. Vocês leem e me contam o que vocês acharam, assim, que vocês no fundo não estavam torcendo para ele não morrer e ficar são e salvo com a Cleópatra. Mas não é o que acontece, como vocês vão perceber na história, até porque depois ainda vai vir o Marco Antônio no próximo livro. Nesse livro ela já conhece o Marco Antônio, ele é uma das pessoas que não traíram o Júlio César, pelo menos aparentemente. E vai ter essa traição do Júlio César e ela logo vai percebendo, vai tentando aconselhar ele, mas é uma coisa que não tem muito jeito, que o Júlio César quer sim ter mais e mais poder em Roma e é meio irrefreável. E ele também vai se exceder um pouco nas demonstrações de amor pela Cleópatra, também vai deixar muita gente irritada. E esse livro acaba com a morte do Júlio César mesmo. Cleópatra perde seu grande amor. E eu não vou me estender muito mais do que isso para vocês não continuarem curiosos com a história e lerem. Quem lê vai saber os detalhes de tudo que aconteceu ali. Mas é um romance bem curioso deles dois, porque eles o tempo todo vão estar pensando primeiro na política e depois no que eles podem fazer para ficar juntos. Eu gostei muito do livro, como eu falei, as partes históricas são muito interessantes. Quem lê acaba conhecendo bem mais sobre o Egito e vai falar de embalsamento, vai falar dos eunucos, da importância dos eunucos e por que eles se tornavam eunucos também, vai falar um pouco no livro, vai falar um pouco de medicina. A Cleópatra tem um amigo que é médico, que ela conhece criança, ele acaba se tornando um médico. E é isso, tem várias informações históricas interessantes nesse livro. E eu achei que a autora cumpriu bem o papel dela de fazer um romance histórico interessante, bem humano. E você acaba ficando amigo da Cleópatra lendo esse livro, assim, me tornei amiga dela, tô preocupada com o que vai acontecer com ela. E gostei bastante da história, assim, do jeito que ela narra. Talvez tenha tido um momento ou outro que eu achei que a história se arrastou um pouquinho, assim, mas é uma coisa que passa. E esse livro, ele tem uma coisa meio enganosa, que ele parece enorme, assim, você fala, nossa, esse livro deve ter umas 1000 páginas. Nada, tem nada, tem 487 páginas esse livro, porque a folha, eu gostei muito da edição desse livro, gente, a folha é bem grossa. Não sei se vai dar pra vocês repararem. Mas tinha hora que eu passava a página, achava que eu tinha passado mais de uma. Eu fiquei assim, no começo eu ficava assim, não, a folha dele é grossa mesmo. E vai ter um mapa mostrando. A edição é bem bonita, bem caprichada. Vou ler mais esse trechinho aqui de que é quando eles se encontram e tem a primeira vez. Fui tocada e toquei um outro ser humano. Permiti que alguém passasse pelos portões vigiados da minha intimidade, que penetrasse meu próprio ser, levantando todas as minhas barreiras. O que tinha temido por toda a vida como aniquilação, estava agora recebendo como complemento. Meu mundo se transformou naquele instante. Abracei-o como se nunca fosse perdê-lo. Desejei que aquela revelação, aquele momento de transfiguração, nunca se esvanecesse, mas iria esvanecer, e esvaneceu. Com ele aprendi duas coisas naquela noite e no dia seguinte: a perfeição de um momento e sua natureza efêmera. Que a relação do Júlio César dela, né, vai ser permeada por grandes momentos, mas realmente vai ser efêmera, né, porque eles não vão poder ficar juntos como eles gostariam, né, o tempo todo por causa da política. E vai acabar terminando, né, antes do que os dois poderiam imaginar. Não deixem de acompanhar o canal, que eu vou fazer o vídeo dos outros 2 livros assim que eu ler. E eu gostei muito e estou bem ansiosa para ler esses livros. Já dei uma folhadinha no próximo e vou começar a ler já. Então, quem puder se inscrever no canal e curtir a nossa página, acompanhar a gente no Instagram,
tem sempre novidade rolando e espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre as memórias de Cleópatra, filha de Ísis. Até a próxima!